versículo 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os, o Senhor entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Fala assim comigo, 20 anos. Oprimindo os filhos de Israel. Continuando lá. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se tu fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Olha que medroso. Eu disse ela: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá, entregará a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após ela. E Débora subiu com ele, e Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, do filho de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro. Você nem imagina, né? 900 carros de ferro. E todo o povo que estava com ele, desde Harosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu no monte Tabor, e 10.000 homens, só 10.000 homens, não tinha carro, não tinha nada. E o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todos os seus exércitos, a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé, saiu correndo. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada, até não ficar um só. Porém, Sísera fugiu a pé à tenda de quem? Fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera, presta atenção, e disse: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser
que se alguém vier e te perguntar, há aqui alguém? Responderá então, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão de um martelo e chegou mansamente a ele. Ele cravou a estaca na fronte, na cabeça. E de sorte que penetrou a terra, estando ele, porém, no profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro, ele disse, vem, e mostrar-te-ei o homem que busca. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho das mulheres que habitam em tenda. Amém? O Senhor tem falado fortemente ao meu coração essa palavra. Certo dia eu passei um post de algo escrito lá no Instagram, e deu que essa palavra falou ao meu coração, até porque eu tenho vivido essa palavra dentro da minha casa, e mexeu muito comigo, eu tenho certeza que vai falar com você. Então vamos lá, só para pegar uns pontos. A Bíblia fala que o povo de Deus fez mal diante do Senhor. E o que aconteceu? O Senhor os entregou na mão dos inimigos. Amém? Hoje nós aprontamos para o Senhor e a graça nos inunda. Mas vai chegar um dia que nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Mas vamos lá. A Bíblia fala que eles fizeram o que era mal. E Deus os entregou para o inimigo. E o que aconteceu? Por 20 anos, eles ficaram ali sendo oprimidos. Amém? Até que começaram o quê? Clamar. Começaram a clamar. E a Bíblia fala, porque naquela época não havia, assim, ó, como é que eu vou dizer para vocês? Sacerdote, pastor que julgava a causa. Não havia rei ainda naquela época. Havia os juízes. Porque até então, o juiz e o rei do povo de Deus era o próprio Deus. Mas eles começaram a querer que o homem liderasse a situação. E o que aconteceu? Deus disse, vocês querem que os homens governem sobre vocês? Então tá bom, vamos levantar juízes. E a Bíblia fala que Débora, essa mulher guerreira, mulher de guerra, ela era uma juíza. E que ela atendia as pessoas debaixo da palmeira. Como assim? A Thay tinha um problema, não sabia como resolver. Hoje, quando ela não sabe, o que ela faz? Ela fala com a gente. Mas naquela época não tinha, daí tinha que falar com quem? Com a juíza. E ela dava um parecer, amém? Daí a juíza pega e chama Baraque e disse, olha aqui, ó, o Senhor, chegou o tempo, o Senhor vai entregar os inimigos na mão de vocês. Ele pega e diz para ela, se tu não for comigo, eu não vou. Ela diz, pois então assim, ó, quero te dizer que a honra não vai ser tua. Deus vai entregar o inimigo na mão de uma mulher. Por quê, irmãs? Porque naquela época, entregar a guerra na mão de uma mulher era vergonhoso. As mulheres não eram nada. Então Deus pegou e disse, não, vai ser pelas mãos de uma mulher, para que vocês possam entender que eu sou Deus e eu que faço. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que Ele quer dizer para nós, ó, eu que vou fazer. E muitas vezes nós apanhamos de Deus, por quê? Porque nós não permitimos que Deus faça como Ele quer. Mas vamos lá, continuando. Até que chegou, deu que foram para a batalha. E a guerra lá, e pá, e o povo, e Jabim com seus
900 carros que eu nem imagino na minha cabeça de ferro, guerreando com aquele povo de Israel que não tinha nem tinha arma, gente. Era um povo oprimido, foram para a guerra. Na nossa mente humana, quem que vai ganhar? Oi, hoje estão tudo quietinha, né? Na nossa mente humana, quem vai ganhar é os fortes, não é? Mas a Bíblia fala que eles começaram a guerra, e dele pau, de repente, exterminaram todo o exército do inimigo. Mas havia o chefe, quem? Císera. Diga comigo, Císera. Ele era o capitão-chefe do exército. E a Bíblia fala que estava ali, Baraque estava matando o povo, ele pega, se escapa e vai em direção à casa do queneu, de Éber. Éber, vamos lá, para vocês entenderem. Éber, ele vem lá da antiga, da tribo dos queneus, que vivia em tendas, que vem lá da família do sogro de Moisés, mas que tinha comunhão com o povo de Deus. Eles tinham comunhão, eles se conheciam, assim como nós conhecemos, entre aspas, outros povos, outras religiões, não conhecemos? Não conhecemos? O fulano lá da igreja tal, fulano lá do espiritismo, fulano, não é assim? Eles não eram judeus, mas eles conheciam o Deus de Israel. Amém? E o que aconteceu? Chegou um certo tempo que Éber não quis mais andar com a tribo deles. E ele pegou a tenda dele e foi morar lá perto do rei de Jabim, lá em Azor. E começou a ter aliança com ele. Por quê? Porque ele era metalúrgico. Tem metalúrgicos daí? Não sei cadê isso daí, né? O Anderson. Então, o que aconteceu? Os historiadores contam que ele, de alguma forma, fazia os carros de ferro. É um pensamento que é uma lógica. Ele era metalúrgico, os carros de ferro, teve aliança com ele, para ficar rico, olha o preço. Mas a mulher dele era muito valorosa. O que aconteceu? Como ele tinha essa amizade, Císera pega, sai e diz, vou me esconder naquela tenda, a nossa tenda. Vou me esconder naquela tenda. Quando ele olha para ela, ele disse, vem, meu senhor, vem aqui. Jael, parece homem, né? Jael vem, traz o inimigo para a tenda, o inimigo de Deus, dá um leitinho gostoso para ele descansar, pega uma estaca, porque habitava em tenda, e fez o quê? Mata o bicho. Mas, pastora, acho que você já está pegando aí, né? Olha só o que eu quero dizer para você. O que eu aprendo com isso? Que a primeira coisa que eu vou aprender, que eu aprendo com essa história, Deus tinha um propósito, amém? Todo culto nós falamos, né? Deus tinha um propósito de entregar o inimigo na mão dos seus filhos. E ele usou quem ele queria. Ele usou uma mulher que não era judia. Ele usou mulher em vez de homem para dizer que ele é o Senhor. Amém? E quando Deus tem propósito na nossa vida, Ele é fiel para cumprir. Mas antes de nós continuar, eu quero que você abra sua Bíblia. Ali continua no 5:24. Amém? Olha só. O que diz a palavra do Senhor? Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu, bendita seja entre as mulheres nas tendas.
E é nisso que eu quero falar hoje. De tudo que eu expliquei para vocês. Olha só. O Senhor levantou essa mulher Jael, que nem podia ter uma história do nome dela, porque ela não fazia parte do povo de Deus. Mas a Bíblia fala que ela era bendita, esta mulher que habitava em tendas. Mas, pastor, o que tu quer dizer? Eu quero dizer para você, irmãs, que muitas vezes as mulheres que habitam tendas são as mulheres o quê? Ninguém se arrisca. Ninguém se arrisca. Vamos lá. Fala, Nani. Antigamente, eu quero dizer para vocês, as mulheres não trabalhavam. Amém? As mulheres não trabalhavam. As mulheres não tinham valor para o seu marido. Elas só tinham valor se desse filho homem. Coitada de mim, né? Elas não tinham valor para nada, irmãs. Mas hoje eu quero dizer para vocês que a sociedade coloca um peso sobre as mulheres que Deus não coloca. Não vim aqui falar só das mulheres do lar. Mas eu quero dizer para você que ainda que você trabalhe fora, ainda que você estude, ainda que um dia você vai casar, você precisa entender que você tem uma tenda e que você precisa cuidar dela. Deus te levantou como uma mulher de propósito nessa terra. Deus tinha um propósito para Israel e cumpriu na vida de Israel. Olha só, aquele homem era um homem de guerra. Era um inimigo feroz. Aquela mulher era uma mulher do lar. Mas uma coisa ela tinha no seu coração, ela temia Deus. E ela arrumou uma estratégia para acabar com o inimigo que estava dentro da sua casa, tenda. Pensa comigo, um homem forte, um homem de guerra, pegar uma estaca, um martelo e dar na cabeça? Eu não teria coragem. Você teria? Hã? Não que não dê vontade muitas vezes de dar um palmo em alguém. Mas eu quero dizer que essa mulher, ela foi estrategista. E o que eu consigo ver hoje? Que o inimigo tem entrado nos lares, tem entrado nas famílias. E o que tem acontecido? As mulheres não têm se posicionado em suas tendas. Têm achado que não é por aí. Quando não lutam contra a sua casa, contra o seu esposo, contra os seus filhos. Em vez de ser uma mulher de guerra, uma mulher de fibra, uma mulher que pega a estaca e diz, aqui inimigo tu não vence. Uma mulher que teme a palavra do Senhor e vive segundo a palavra do Senhor. Eu disse para o Rafael, porque eu falei para ele, eu queria uma ideia ali, né, da tenda. Porque se vocês querem bater foto, vocês batem hoje. Porque eu não sei se vai ter uma coisa dessa na igreja. Porque eu sou tudo muito, como é? Básico. Tudo muito básico. Para mim fazer aquilo ali foi, porque eu digo, Senhor, não sei se é tu ou se é eu, se eu estou louca. E eu falei para ele, por quê? Porque o pastor falou esses dias, nós recebemos uma afronta de uma pessoa que diz para o pastor no século 21, como que tu manda a tua esposa, tu direciona a tua esposa, tu diz o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. Eu quero dizer para vocês que não foi do mundo, foi crente. Filho de pastor. Disse para o meu marido, sabe por quê? Porque hoje o mundo tem entrado dentro das igrejas e tem feito com que as famílias não vivam a bênção de Deus.
Como assim, pastora? Porque, irmãos, para o mundo hoje viver a Bíblia, estou falando do mundo crente, viver a Bíblia está fora de moda. Eu me sujeitar para o meu marido está fora de moda. Mas eu quero dizer para vocês que Éber tinha uma aliança com o inimigo. Mas a mulher dele foi sábia, Jael. Ela foi sábia. Ela podia dizer, meu marido, né, é aliado de Císera, do rei Jabim, então vou ficar do lado deles. Não, ela temia o Senhor, ela temia os princípios, ela temia o Deus de Israel, que é o mesmo nosso Deus. Aí eu te pergunto, faz anos que você vem na igreja, anos que você teme ao Senhor, tem acontecido alguma coisa na sua vida? Ou você tem se tem tido medo e tem recuado diante do inimigo? Ou você tem dito assim, olha aqui, diabo, aqui na minha casa não. Aqui no meu marido não. Quantas batalhas, irmãs, eu travei com o inimigo? Porque o pastor queria ser o crente meia sola. Ele vai perguntar se eu falei dele, né? Domingo. Pelo amor de Deus, não pode mentir. Ninguém fica muda, faz todo mundo. Porque ele era crente meia sola. Queria saber de Jesus, mas não queria. Queria Jesus, mas não queria nada com a obra, não queria fazer nada. Irmãs, sabe por quem que eu orava? Não era por mim. Era por ele. Porque eu sabia que quando o homem se levanta, a casa anda bem, tudo vai bem. E eu dizia, Deus, eu não aceito. Diabo, tu não tem poder. Mas não foi um dia, não foi 2 dias. E quando o inimigo se levantava, eu dizia, Senhor, eu não aceito. Quantas vezes, irmã, eu fui da cela chorando. Que o pastor dizia, lá vai tu de novo, largou nós no aniversário da Yasmin. Eu dizia, vou. Ele não tinha problema com o dinheiro. Ele dava, ele ofertava, ele pagava para os irmãos no encontro, ele fazia tudo isso. Mas tinha certas coisas que travava na vida dele. E eu disse, Senhor, a minha casa vai te servir. Mas te servir mesmo com afinco. Eu quero que ele te ame mais do que ame a mim. Eu quero que ele viva para ti, como disse a Rafa. Sabe por quê? Porque o homem que teme ao Senhor, ele é feliz. O pastor era um homem triste. Mas hoje eu vejo a alegria dele, porque o propósito de Deus está sendo cumprido na vida dele. Mas sabe quem era o meu inimigo? O diabo, Císera. Não era ele. Não vou dizer que eu não tinha vontade de dar um pescoção. Assim como muitas vezes ele ainda tem vontade de me dar um pescoção. É igual onde ele estava cansado, ele disse, ai, que tu não fica quieta, que eu estou cansado, e tu ainda fica no meu ouvido. Eu disse, fui lá para o quarto, eu disse, Jesus, não é um inimigo, é eu. Falei para mim mesmo, em cima da cama. Ele não sabe que eu falei, eu não dei meu braço a torcer. Agora ele sabe. Eu disse, Deus, não posso nem dizer que é o inimigo, porque sou eu que não cala a minha boca, que ele estava cansado, coitado. Ele disse, porque ontem, tu estava cansado, ninguém podia falar nada para ti, e hoje eu estou cansado. E eu queria falar, porque eu queria que ele desse banho na Zoe, e que não sei o quê. Eu disse, Senhor, é eu, fica quieta no teu lugar, Brita. Eu disse, tá bom, nego, tá bom, então vai lá dormir no quarto com a Yasmin, né? Dormiu ontem lá no quarto, irmãs. E eu disse, eu durmo com a Zoe, daí tu descansa. Glória a Deus, hoje eu vou dormir, né? Aleluia. Hoje ele vai cuidar da Zoe, diz ele. Então, irmãs, eu quero dizer assim para vocês. O Senhor está levantando mulheres que temem a Ele. Mulheres guerreiras. Mulheres que são sábias na hora que tem que ser. Que tem que fechar sua boca na hora que precisa fechar. Na hora que tem que olhar para o inimigo e dizer assim, aqui na minha casa não.
Aqui na vida dos meus filhos, não. Mulheres que se levantam em oração, mulheres que fazem propósito com Deus, diz, não, Deus, essa semana eu vou orar pelo meu esposo, vou orar pela minha casa, mas eu não tenho esposo, pastor. Mas eu acredito que você tem uma família, você tem alguém do seu lado que você pode orar, levar a palavra. Mas o que acontece? O inimigo entra na tenda e as mulheres estão recuando. As mulheres vão trabalhar, não querem mais dar conta da sua casa. Não querem mais estar sendo aliada do seu esposo, da sua família. Não tem problema você trabalhar, irmã. Mas saiba que a sua tenda você precisa cuidar e organizar. O pastor riu, né? Porque ele disse, a Bétia vai... Ele é assim, né? Se a Bétia vai viajar, né? Não é assim? A mãe foi viajar, a Bétia. E é a mãe que faz o almoço. E me ajuda, porque vocês sabem que a irmãzinha Zoe, a ronquezinha, não dorme a noite inteira. Eu disse, Deus, eu sempre fui casada, eu sempre fiz isso, tu vai me ajudar. Tu vai me ajudar. Eu disse, Deus, eu vou mostrar aqui, ó, pro inimigo e para eles que eu ainda dou conta das coisas. Ó, quero dizer que eu já fiz comidinha fitness, a Asmi já perdeu, né, não sei quantos quilos aí, uma semana, né, cuidei, fiz comidinha boa, recebi as amiguinhas dela lá em casa, fiz batatinha frita, fiz de tudo, 2 semanas. Eu disse, aqui não, inimigo, que tu vai dizer que eu não sou uma mulher virtuosa. Aí todo dia ele dizia, eu dizia, tá, tu não vai falar nada, ele dizia, tem que falar, eu disse, tem, porque tu não reclamou? Tu não falou que eu não ia dar conta? Então tá aí. Não tem roupa para passar, não tem roupa lá para lavar amontoada, a casa tá limpinha. Só os cachorros aqui não, né? Aí é demais, né? Então, irmãs, brincadeira ao seu modo, você tem que se levantar dentro da sua casa. Não é porque hoje perdeu a guerra que perdeu a batalha. Eu sempre pensei isso. Não é porque hoje eu perdi que eu perdi a batalha inteira, a guerra inteira. Eu posso ter dado um passo para trás, mas com o Senhor, daqui a pouco eu dou mais 2 para frente. Agora eu te pergunto, o que você tem feito com a sua família? O Senhor deu a família para você como bem precioso. Você tem filhos, você tem sobrinho, que seja, tem amigos. Você precisa se colocar em posição de mulher de guerra. Não é mulher que meio aconteceu, ai, hoje aconteceu isso aqui dentro da minha casa. Aconteceu, irmã? Amanhã é um novo dia. Amém? Eu não posso, irmã, se eu tivesse desistido lá atrás... As irmãs já sabem a metade da história. Se eu tivesse desistido do propósito que eu sabia que Deus tinha na vida do pastor, ele estava pastoreando a sua vida? Hã? Às vezes que ele disse que queria fechar as portas da igreja. Hã? Eu lutei contra ele? Não. Eu disse não. Inimigo aqui não. Ele é do Senhor. Ele é um vaso escolhido do Senhor. Quero dizer para você que está aqui, se você é casado, seu marido é precioso. O seu marido é valoroso. E não tem preço na vida dele. Porque ele é muito valoroso para o Senhor. Então eu te pergunto, aonde você tem colocado a sua voz, a sua oração? Os seus filhos... Ai, mas eu não vou ensinar, eu não vou falar, eu não vou orar por ele. De vez em quando eu tenho vontade, eu digo para Yasmin, eu não vou orar por ti. O quê? Vocês riem? Vai dizer que vocês nunca fizeram essas coisas. Eu digo, eu não vou orar por ti. Tu é uma moça, já tive que orar um monte pelo teu pai, gastei o meu joelho orando pelo teu pai. Fala ou não fala, de vez em quando? Eu disse, tu vai fazer as coisas, tu vai mudar, tu vai fazer isso ali.
Aí sabe o que eu faço, irmã? Eu vou lá no meu quarto e oro. Já até faço pecado, porque até minto, né? Mas assim, porque eu quero dizer para ela que ela tem que orar, né? Por ela, pelo dia o esposo dela. Mas eu não posso olhar a minha casa e ver circunstância acontecendo e não me levantar. É mais fácil jogar numa cama e deixar que a vida me derrube. Hoje eu quero dizer para vocês que hoje foi o único dia que eu implorei, eu disse, pelo amor de Deus, paga um almoço para mim. Hoje eu me rendi. Eu disse, vocês não têm noção. Eu fiz a amnésia das 8 2 vezes, de 15 dias sem dormir, porque eu botei muito sal. Quando eu fui botar no potinho para ela, irmãs, em vez de eu botar no pote, eu botei na minha mão. Fervendo. Eu não sabia o que eu fazia, enfiar a mão na boca. Vocês estão rindo? Eu disse, mas Senhor, eu sei que Tu és comigo. Esses 15 dias eu tentei dar o meu melhor. Porque, irmãs, vamos dizer, 1 noite sem dormir dá. 2 noites sem dormir dá. Agora, 15 dias sem dormir. A minha cabeça estava assim, ó. Daí eu falei para ele, eu não tenho condições de fazer um almoço. Aí cheguei e fui dormir. Quando eu olho, 3 horas, me acordo, meu celular, Fernando, não tem café. Não. Ontem veio aqui e disse ali na minha cara, tá cansado, nem faz nada. Eu falei, tá bom. Aí eu pulei da cama, eu disse, pode vir, o café já tá pronto. Mas, irmãs, levando em brincadeira, o Senhor tem levantado vocês, para vocês ser essa mulher de propósito. Essa mulher que não desiste da sua casa, que não desiste da sua família, que não desiste da obra de Deus. Quantas vezes, irmã, eu sequei a lágrima, me levantei e disse, não, eu vou lá dar a célula. Hoje eu não dou mais célula. Mas quantas vezes, irmãs, chorando de dor, de problema, de perseguição. Os mais antigos aí, sabe o que a gente passou, né, Lu? Só Deus sabe. Secava as lágrimas e dizia, Jesus, Tu é comigo, vamos dar mais um passo. E é isso que o Senhor quer de ti, irmã. Sabe por quê? Quando você vai para a guerra, ganhar uma vida para Jesus, cuidar de uma vida, o Senhor também cuida da tua casa. Então eu te pergunto, aonde você tem estado, irmã? O Senhor quer te usar. O Senhor quer que você seja a luz lá na sua casa, como a Bíblia fala, eu amo o Salmo 128. Que o homem que teme ao Senhor, ele é alegre. Por quê? Porque a sua esposa está cuidando da sua casa, os seus filhos correm ao redor da mesa. Para o mundo hoje isso é coisa de gente alienada. É ou não é? Estou mentindo? Para a igreja, as grandes igrejas hoje, isso não serve. Porque a mulher tem que ser empreendedora. Não digo que não deve ser, misericórdia. Tem irmãs aí que tem os comércio, que tem a indústria, lá, a facção, que faz os seus trabalhos manuais. Eu acho isso bênção, é o talento que Deus dá. As pessoas que trabalham fora, que cuidam da sua casa, mas vocês têm que entender que, em primeiro lugar, nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa tenda, e não recuar, irmãs, ao levanto do inimigo. Quando o inimigo se você não tem discernimento, ore a Deus, vem orar nas terças e na quinta-feira. Eu disse para o pastor, a minha mãe chegou um dia em casa, ela disse, não tem ido ninguém na oração. Eu falei, mas como é que tu quer que tu vá? Que vai na oração, se a pastora não vai? Falei para mim mesmo e para minha mãe. Eu disse, como é que eles vão vir se eu não vou? E eu disse, deu diabo, tu não vai mais botar impedimento. E ontem, irmãs, quero dizer para vocês que eu cheguei aqui na oração 20 para as 7.
com o carro cheio de compra que eu fui fazer hoje para o café. Mas eu disse, o diabo não me segura mais. Então, irmãs, muitas vezes nós estamos em casa, a gente não separa aquele tempo para a gente orar. Então, vem, faz um propósito. O que você quer, irmã? Hoje eu oro pelo pastor. Senhor, guarda a vida dele, usa a vida dele, dá sabedoria a ele. Mas eu clamava dia e noite e dia, porque o meu foco era o quê? O propósito de Deus cumprindo na vida dele. O propósito de Deus cumprindo na vida dele. Era isso que eu queria. E ele entrou no alinhamento. Brígida, glória para ti. Não. É glória ao Senhor. Mas ele respondeu a minha oração. Então, irmãs, não desista da sua casa. Não se conforma com o que você está vivendo hoje. Oração, temor de Deus, não tem preço, como disse a Rafa. São valores. Valores. As mocinhas aí, que um dia vão casar, vão orar ao Senhor. Senhor, eu quero um homem valoroso. Eu quero viver para ti, eu quero, Senhor, o que você sonha em ser, a profissão, o Senhor quer que venha das tuas mãos. Chega, irmãs. Vamos ser que nem essa mulher que ainda que não fazia parte do povo de Deus, ela disse, não, eu me levanto, eu tenho temor a ele. E o inimigo na tenda, banido. O diabo não tem vez na minha casa. E quando eu erro, irmãs, eu não tenho vergonha de recuar e dizer, eu errei. Eu não tenho vergonha. Muitas vezes que está acontecendo problema, o pastor diz, o inimigo está falando na tua mente. Tu está assim desse jeito que o inimigo está falando. Eu recuo, eu paro, e eu digo, diabo, aqui não. Na minha cabeça, não. E bola para frente. Não sei como é que você chegou aqui. Como é que tem estado a tua casa? Se o teu marido, ele teme ao Senhor. Se você se conforma de só você vir na igreja. Não sei. Mas eu quero dar um conselho. E faz quem quer, irmã, porque eu sei o que eu quis. Eu tinha uma vida na mão do diabo. Escrava do diabo. E se você acha que o diabo não existe, ele existe. Ele existe, irmã. Ele não é aquele diabinho do rabinho de faca e 2 chifres. Mas ele existe. E ele está aí. Destruindo as famílias, destruindo casas. E quem sabe hoje está fazendo coisas na sua casa que o Senhor está dizendo assim, epa, minha filha, te levanta. Te levanta, eu já venci por ti. Tu está aí se arriando por quê? E quando você se levanta, você se torna uma gigante no Senhor. Quando você anda, irmão, o Espírito Santo, ele está dentro de ti. Você pode ir para o mundo, nunca mais querer o Senhor, mas o Espírito Santo ainda continua dentro de você. Se alguém diz para você que é errar, que é ao contrário, é mentira. Porque não é o que Coríntios fala. Que nós somos amalgamados com o Espírito Santo. Porque as pessoas dizem, foi para o mundo, não tem mais Espírito Santo. Mentira, porque a Bíblia não fala em 1 Coríntios capítulo 5. Não é o que a Bíblia diz. Por isso que eu digo, você precisa ser uma mulher de propósito, uma mulher que teme o quê? O Senhor, a sua palavra. Hoje tem muita mulher temendo igreja. E esquecendo de cumprir o que a Bíblia diz. Por isso que hoje as mulheres é o feminismo. Porque elas não estão vendo o que a Bíblia diz para nós. E eu quero dizer para vocês que um dia eu não me submeti ao meu marido. Quem era o cabeça lá de casa era eu. Sabe como que era a nossa vida? Assim, ó. Até o dia que eu entendi. E muitas vezes eu quero ser a cabeçuda. Quero me levantar e ser a cabeçuda de novo.
O Senhor, não precisa nem o meu marido dizer. O Senhor vem e dá-lhe. Já dentro de mim. Eu digo, ai, volta. Quer ver aqui na igreja, irmã? Quer ver aqui na igreja? Como que eu me metia? Eu que fazia, eu que dizia, eu que aquilo, eu que... Hoje eu não faço nada na igreja. Hoje eu sou a mulher do pastor. E eu cuido das crianças. Mas antes era a pastora que faz isso, que faz... Eu não quero mais isso para minha vida, irmãs. Sabe por quê? Porque hoje eu sou feliz, me submetendo ao Senhor, submetendo a sua palavra, vivendo como aquela que veio para se submeter ao seu esposo e ao Senhor Jesus. Então eu quero que você analise se o inimigo tem atacado a sua casa. Irmãs, pega a estaca, pega o martelo e dá-lhe. Dá-lhe, porque o diabo não tem nada para te dar. Tem coisa lá na sua casa que você sabe que é errado e você fica cobertando. Em vez de ser mulher sábia e dizer, aqui diabo, não. Me desculpa, irmã. Como diz o Fernando, coloca amor nas minhas palavras. Ah? Mas a gente sabe quando a gente está agindo errado. Sabe ou não sabe? Hã? Sabe, irmãs? E a gente mente para nós mesmos. Em vez de a gente dizer, Deus, Senhor, eu me submeto a Ti, eu me sujeito a Ti. Teve uma situação essa semana que eu disse, eu não vou fazer, Deus. Eu não vou fazer. Eu não quero fazer. Eu estou cansada das pessoas dizer que eu tenho que fazer. Uma semana eu falando assim como eu estou falando com vocês, falando com Deus. Guerreando. E eu dizia, eu não vou lá na casa do fulano. Eu não vou. Quer dizer para vocês que eu não sou perfeito, sou igual a vocês. Agora, uma coisa eu sei que eu tenho em mim. Eu temo a Deus. E eu quero que você fale para você mesmo, você teme a Deus? E eu disse, amém, Senhor. Eu vou me sujeitar a Ti. Somente a Ti, porque eu sei o que a Tua palavra me diz, Pai. E eu tomei a decisão e fui. Minha vontade, meu querer, não era ir na casa da pessoa. E eu sei que a pessoa não queria me ver. Mas eu disse, Senhor, por Ti, pela Tua palavra, Senhor, eu estarei lá. É essa atitude de mulher valorosa, que excede qualquer rubi que nós temos que ser. Mulher que teme a Sua palavra. Mulher que diz assim, diabo, debaixo dos meus pés. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, sujeitai-vos a Deus. Resistir a quem? O diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Amém? Tem muita gente se sujeitando ao diabo, resistindo a Deus. Ainda bem que ele não foge, né? Porque Deus não foge de nós. Mas é isso que tem acontecido, irmãs. Muitas vezes nós não nos sujeitamos ao Senhor. E fica aquela luta, aquela guerra. Mas eu quero dizer para você, quando você tiver que dar um passo que vai doer lá dentro, você está fazendo a vontade de Deus. Amém? Conheça a palavra. Busque ao Senhor. Outro conselho que eu quero dar para você, mulher. Vem para a escola. Eu não costumo falar da escola. Vocês podem ver, eu não dou recado, eu não falo. Mas eu quero dar um conselho para você que está aqui. Vem para a escola de maturidade. Sabe por quê? Vocês sabiam que eu venho na escola, né? Eu só faltei as duas, porque a Vétia não está, né? E a Zóia bota terror. Ontem aqui eu dizia de 5 minutos, eu vou te levar embora, porque aquela tenda, o pano veio 2 vezes para baixo. Aquele biombo, ela puxava o biombo,
Ela pegava as fitas das irmãs, ela botou terror. Hoje, quando eu contei para o Rafael que ela subiu aqui, ele disse, se o filho do pastor sobe, imagina as outras crianças quando eu não estou. Eu disse, me perdoa. Eu falei, mas a guriazinha estava tão bonitinha com o microfone ali, porque não pode subir criança aqui, né? E eu deixei ontem, irmãs. Levei uma mijada. Eu disse, me perdoa hoje lá na mesa. Mas, irmãs, o que é que eu estava falando? Vem para a escola. Sabe por que eu estou dizendo para você vir para a escola? Eu já fiz a escola, irmãs. Não tem a escola Ruios? Eu já ouvi o pastor Ronaldo. Eu não fui todas as escolas com ele, mas eu já ouvi. Mas cada vez que eu venho, eu aprendo mais. A minha fé alimentada. Eu vou embora com a minha fé acrescida. Para dizer, não, é isso aqui que eu quero. É a minha família que eu quero. É trabalhar na obra do Senhor. Porque eu sei que quando eu chegar lá diante do Senhor, o Senhor vai dizer, minha filha, vem aqui. Entra para o meu gozo. Tu foi fiel no pouco, mas no muito eu vou te colocar. Eu fico imaginando, irmã, porque a Bíblia fala que lá no céu vai ter uma rua de ouro. Se esse não é, eu fico imaginando como criança. E eu fico imaginando eu com as minhas filhas e com meu marido entrando no seio do Senhor. Ainda que não seja tudo isso, biblicamente ou historicamente, ou que você possa imaginar, mas eu gosto de ser como criança, ficar imaginando. Só que eu digo para você, este mundo aí não tem nada para a gente acrescentar. Vem aprender, vai para a célula, vai crescer, vai perguntar, Senhor. Nossa, quando eu me lembro que eu comecei a célula na casa da dona Luzia, ela vinha no culto, era só eu e ela, né, dona Luzia? Era só eu e ela. Nós passávamos a tarde inteira e ela perguntando, pastor, o que é isso? O pastor falou lá de dízimo, o pastor falou de batismo, o pastor falou da ceia. E nós ficávamos tempos, eu fiquei, eu acho que quase um ano e pouco na sua casa, né, dona Luzia? Então eu digo assim para você, se disponha, irmã. Você vai sair daqui, você vai fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu quero te ensinar a ser como Jael. Eu quero te ensinar que existe um inimigo que todos os dias a Bíblia fala que ele se apresenta diante de Deus para falar mal de você, para falar mal da sua casa, assim como foi com Jó. Vocês acham que o diabo não vai fazer da vida de vocês? Claro que vai. Ele está lá no segundo céu. Ele tem acesso ao Pai. Ele vai lá e diz, sabe a fulana? Ó a casa dela, larguei uma bombinha lá, ela se desesperou e quer desistir de tudo. Quer até se separar. Hã? Eu digo para as irmãs, 20 anos lá no mundo, aí vem para a igreja no primeiro ano que está com você. Aí vai me separar. Ah, vai se internar, por que não se separou lá quando estava no mundo, então? Ah, vem para a igreja, não está dando certo. Ficou 20 anos lá, se matando, se brigando, bebendo e fazendo um monte de coisa, e dando soco e se xingando. Aí vem para o Senhor para alinhar tudo aquilo que andou a vida inteira torto. Não é num ano. Não foi num ano que o pastor e eu hoje a gente vive o que a gente vive. Foi muito choro, muita briga, muito nos pés do Senhor, muito conversando com o pastor. Teve um dia quando eu cheguei lá no pastor, eu disse, agora vai ou racha. O Rafael olhou para mim e disse, eu achei que estava tudo bem. Mas eu disse, mas para mim não tá. E o pastor dizia assim, a irmã é engraçada, né? A irmã é engraçada, né? Irmãs, eu quero viver cada dia mais o melhor de Deus. Deus disse uma promessa um dia para mim e para o meu esposo nessa igreja. E agora a minha oração tem sido, Senhor, não se cumpriu. Se Deus falou que esse lugar era pequeno, eu tenho clamado. Tu não é mentiroso, então tu vai ter que cumprir. Não cumpriu ainda, tem cadeira vazia. Tem cadeira vazia, tem cadeira... Agora a minha oração é essa.
Então, irmã, bota um foco. O que você quer? O seu marido? Temendo a Deus? Hã? Seus filhos? Servindo ao Senhor? Trabalhando na obra, dando fruto? Hã? Irmãs, o inferno existe. E tem pessoas aí fora que nós amamos, que nós precisamos falar do Evangelho. Então, seja como Jael, mulher de guerra, mulher que se levanta. Amém? Amém. Quero deixar essa palavra no seu coração.